Esse título não é para chamar a sua atenção. É isso mesmo que você leu. Não leia a Bíblia inteira em um ano. Tem muitos aplicativos que estão fazendo planos para ter leitura bíblica em um ano. E isso, de fato, não é ruim. Porém, se torna ruim se a gente fazer isso da forma errada, porque estamos vivendo assim um tempo onde as pessoas elas levam o devocional como algo que não tem prioridade. Elas não valorizam, elas não entendem o que é. Muitas pessoas pegam um livro de uma pessoa, abrem uma página daquele livro um dia, lê um versículo e fecha. E não busca entender melhor, não busca meditar, refletir, que é o que a palavra de Deus fala, né? Para a gente ruminar a palavra de Deus, que significa a gente ficar pensando, a gente meditar, refletir, entender. Então, os devocionais, de fato, também não são ruins. Porém, o que é ruim é a forma errada que fazemos. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, não é apenas a gente ler e a gente fechar. Quando a gente vai para um devocional que uma pessoa escreveu, é muito bom, mas também a gente não tem que ler e fechar. A gente tem que refletir, assim como em qualquer coisa que a gente está lendo, assim como numa faculdade, numa escola. A gente não pega os livros e simplesmente lê e fecha. Se a gente fazer assim, a gente não vai entender nada, a gente não vai aprender nada e certamente não vai conseguir fazer uma prova, não vai conseguir entender verdadeiramente o que aquilo quis nos trazer. A gente pode até pensar que entendeu alguma coisa, que aprendeu algo, mas na verdade a gente só perdeu tempo, porque a gente não parou para refletir naquilo. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós temos que fazer o nosso estudo verdadeiramente, buscar entender aquilo que a gente está lendo. E não é lendo um versículo e fechando a Bíblia que aquela palavra vai ter poder, porque a gente precisa de aprender, a gente precisa de dedicar tempo, de valorizar, de priorizar, de pedir ajuda do Espírito Santo para que a gente possa compreender aquilo que a gente está lendo. Lá em Tiago 1 vai falar muito sobre praticar a palavra de Deus. Também lá fala que as pessoas que só ouvem e não praticam, não adianta nada. Por quê? Porque quando a gente apenas ouve algo ou apenas lê algo e não pratica, porque você leu, você ouviu, mas o mais importante você não fez, que é praticar. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente precisa dedicar tempo ali. A gente precisa realmente de abrir a Bíblia, ler um versículo ou ler um capítulo, quanto que você quiser, mas com dedicação, com disposição, com ânimo, com esforço. E buscar entender aquilo ali que você está lendo. De repente, se você não compreendeu, mesmo que você tenha orado, mesmo que você tenha buscado, de repente você pode ver no YouTube alguma pessoa falando sobre aquele versículo, aquele capítulo. Você também pode pesquisar no Google. E aí Deus ele vai te ensinando a forma como ele quer que você estuda. Eu costumo muito às vezes buscar o Google, buscar o YouTube, só que não é todas as vezes. Até porque todas as vezes não vão ser iguais. Cada estudo ali, Deus quer fazer algo com você, é uma nova experiência, é especial. Cada estudo que nós fazemos. Então é por isso. E hoje, muitas pessoas estão fazendo esses planos, lendo 5, não sei quantos capítulos por dia, e fechando a Bíblia e não entendendo nada. Ou então, lendo uma página de um devocional, lendo um versículo, fechando e não entendendo nada. E Deus, ele não quer quantidade. Deus, ele quer qualidade. Deus, ele não quer ver milhares de pessoas dizendo: ah, eu já li a Bíblia 7 vezes, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu, particularmente, prefiro ler a Bíblia com calma, com tranquilidade, mas ir se atentando a cada capítulo e versículo que eu estou lendo, buscando aprender, compreender aquilo que eu estou lendo. Porque para mim não é vantagem eu falar que eu já li a Bíblia 5 vezes, sendo que eu não aprendi nada com ela. Mas tem outro ponto da história. Se você realmente faz esse plano e está lendo a Bíblia em um ano e você realmente se dedica àquela leitura, aí sim leia a Bíblia em um ano ou em 3 meses, não sei em quanto tempo.
Porém, se você é a pessoa que não tem esse tempo para se dedicar ao estudo da Bíblia, de ler 5, 4, não sei quantos capítulos por dia, e não conseguir estudar tudo que você está lendo, então é melhor você ir com calma. Leia talvez um versículo por dia, reflete em um versículo, em um capítulo, quanto que você conseguir. Mas não vai nessa onda de querer ler a Bíblia inteira para dizer apenas que leu e não aprender nada, que é o que a gente está vendo por aí. Porque eu não sei se você já escutou, mas eu já escutei muitas pessoas que já leram a Bíblia, não sei quantas vezes, sabem a Bíblia de cabo a rabo, mas elas não praticam a verdade, elas não praticam a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa assim, ou deve, no mínimo, ter escutado alguém falando de uma pessoa desse jeito. Então, para gente que somos cristãos, isso não é vantagem nenhuma, porque o que Deus quer e o que está lá na Bíblia inteira é para gente meditar na palavra de Deus. Lá em Salmos, se você já leu Salmos, em alguns vai estar a palavra assim, pausa, ou selar. Isso é para você realmente dar uma pausa e meditar sobre aquilo, para você aprender, buscar, pesquisar, ora a Deus e peça compreensão, porque o Espírito Santo ele vai ficar satisfeito de poder ajudar você a ler a Bíblia inteira, quantas vezes for, e aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque ele não está esperando você ler a Bíblia inteira se você não aprendeu nada, mas ele quer que você sim leia a Bíblia na sua vida inteira e possa aprender tudo o que está lá, encontrando tesouros especiais da parte de Deus para nós. Amém?